Você já sabe, a gente vai falar de seleção brasileira, é claro, vamos falar também de Neymar. E aí, será que tem chance do menino Ney ir para a Copa do Mundo? Você gostou da lista? Não gostou? Vamos lá, tá começando agora a Cara do Gol. Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol. Adiamos um dia para termos a lista do Carlo Ancelotti discutir seleção brasileira convocada para os amistosos contra a França e Croácia neste mês de março, os últimos testes aqui da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. E temos testes, né? O Ancelotti prometeu que não teria teste, tem aí algumas novidades, a gente vai discutir isso aqui. Um dos principais pontos, é claro, é a ausência de Neymar. Eu, Rafael Ballatini, na apresentação, estou aqui com os meus grandes colegas para a gente debater esses assuntos. Tudo bem, Eduardo Massa? Tudo bem? Olá a todos, olá Rafael. Uma convocação que me surpreende porque eu não esperava muitas experiências, na verdade não esperava experiências e viemos aí um balde de novidades, né? É muita gente para a gente falar aí, é muito jogador que ainda parece ter chance de ir para essa Copa do Mundo, né? E também mostra que o Ancelotti tem muitas dúvidas, principalmente em relação ali ao meio-campo e também se preparando para lesões, porque ele sabe, e a gente viu isso em muitas Copas do Mundo no passado, que na hora do Mundial o que importa é chegar inteiro, e ele destacou muito isso, né? É chegar 100%, a gente precisa de um time que esteja 100%, e tem muita gente aí que vai chegar no fim dessa temporada baleado, e ainda é uma temporada atípica, que teve esse Super Mundial, que muitos desses clubes grandes estão sofrendo com isso que a gente sofre no Brasil, que é esse calendário cada vez mais apertado. E em ano de Copa do Mundo isso é fundamental, né? Ele tá testando. Vamos aumentar jogos na Liga dos Campeões, vamos criar uns torneios, nada a ver, é isso aí. Tudo bem, Rodrigo Debrum? Tudo bem, eu acho que o Massa citou aí o meio-campo, o Ancelotti, a dúvida. Eu acho que ele tem dúvida em tudo, né? No centroavante, o Brasil não tem um meio armador que a gente possa confiar, e acho que não tem nem nenhum nesse momento. Laterais também, a gente também fica sempre receoso, então acho que as dúvidas estão em todos os setores. Na lateral um pouco por falta de opção, mas eu acho que as experiências são muito válidas, principalmente no ataque. Ryan e Igor Thiago, para mim, são aquilo, jogadores que estão em bom momento, que é uma coisa que falta muito na seleção. A gente estava tentando procurar, a gente até acho que discutiu outro dia, jogadores da seleção que estão vivendo uma boa temporada, ou que vivem, sei lá, pelo menos 3 meses bons, e são poucos. E o Igor Thiago é um deles, né? Aliás, foi muito legal ver aí a família do Igor Thiago recebendo a convocação. É bem bacana. É bem legal ver eu gosto, né? Acho que a principal dúvida, você falou que o Ancelotti tem dúvidas. Será que uma dúvida assim, onde é que eu fui enfiar meu... Não, o Ancelotti tá sempre feliz, Ele o tá de Ancelotti boa, né? tá todo tranquilo, pra ele tá Pô, sempre ele foi pro tranquilo. carnaval, curtiu o carnaval numa boaça. Ele acho que é o técnico de ponta que você olha pra ele e ele tá sempre ali com aquela cara de que tá tudo bem, vai correr tudo bem, né? Eu vejo assim, em questão de lateral, eu concordo plenamente, acho que a lateral não é uma questão de dúvida, ele não tem muita dúvida, porque as opções são poucas, e acho que ele meio que já definiu ali Principalmente as a opções lateral esquerda, né? preferidas dele, né? Porque essa é a realidade, ele tem os nomes lá já fixos, que a gente sabe que vão, por exemplo, na defesa a gente sabe que vai Gabriel Magalhães, o Marquinhos e o Militão, se estiverem em condições físicas. O quarto zagueiro vai ser uma opção que técnica, ele vai testar aí novos nomes, como o Ibanes, né? Que é um jogador que eu gosto muito há muito tempo e que acho que optou por se esconder na Arábia Saudita. Isso que eu fico com um pouco de mas pé é um atrás. destaque absoluto na Arábia Saudita. Mas tudo bem, né? Legal. É difícil, né? É difícil. Então, acho que ele resolveu dar essa experiência pro jogador. Pra quê? Pra ver se ele é uma boa quarta opção, né? É um jogador que tem um estilo que ele gosta muito, e isso eu também acho muito interessante a gente perceber nas convocações do Ancelotti. Ele gosta de verticalidade. O Ibanes é um jogador que tem um passe vertical, uma saída de bola vertical. Aí você vai para o meio-campo, jogadores de posse de bola,
não tem muita vez com o Ancelotti, né? Então, jogadores, por exemplo, João Gomes, André, que pareciam no início desse ciclo, que estariam lá entre os 26, não para serem titulares necessariamente, não estão lá, né? Mas ele está convocando jogadores como Gabriel Sara, o Danilo, que são o Casimiro, que ele conseguiu resgatar ali para a seleção brasileira, que são jogadores que fazem muito essa saída vertical, não tanto de posse de bola, né? E eu acho que ele está muito em busca disso nessa seleção e nessa convocação. Eu sinto que mais ainda, principalmente num meio-campo, que ele sabe que não tem um camisa 10. O mais próximo que ele tem de um camisa 10 é o Matheus Cunha, que é, na verdade, um jogador muito mais ofensivo, ali de se movimentar atrás do atacante, do que um jogador de organizar o jogo. Isso não. Uhum. Então ele quer um meio campo de verticalidade. Não me surpreenderia se ele apostasse até numa trincazinha ali em algumas situações, né, de volantes, vamos dizer assim, mas todos os volantes que chegam na área, que conseguem fazer a camisa 10 em alguns momentos, como é o Gabriel Sara, como é o próprio Cunha. Sim. o Matheus Cunha é mais ofensivo, mas o Bruno Guimarães, né, e o Andrei também. Vamos colocar a lista aqui. Vamos colocar aqui, vamos lá no nosso site. Em primeiro lugar, vou fazer uma propaganda, porque tá aqui no destaque, ó. Vale a pena você conferir. Tá aqui no YouTube também do Gol. Resenha tática com o Carlos Ramos. Muito bom aqui, explicando o Gabriel Sara, que é uma das grandes surpresas que nós temos nessa lista aqui. Aliás, surpresa naquelas, né? Quando eu tava acompanhando o jogo do Galatasaray na Champions League. Contra a Juventus, né? Contra a Juventus e depois nessa última semana, né? Eu olhei assim e falei, olha, o Sara, não me surpreenderia se chegasse aqui nessa... faltou eu tuitar. Isso, né? é bacana, que é um legado aí do nosso treinador interino, o Fernando Diniz. Fernando Diniz, ele que passou pela gosta seleção ali um tempinho. muito. E o Sara com o Diniz jogou na lateral esquerda, jogou de primeiro volante, segundo volante, meia. Acho que até de segundo atacante, se eu não me engano. Fala que o Sara agradece demais o Diniz, fala que é um pai pra ele. Ele deu uma entrevista esses dias aí, acho que foi... Teve no Foi UOL... pra imprensa brasileira, agora eu não lembro com quem foi, a entrevista eu assisti um pouco, foi boa a entrevista. E é um jogador que ele é multifacetado no meio campo, né? Ele pode atuar até nas 3 posições do meio campo, ele vai bem, mas maioritariamente como segundo volante, né? Onde ele sai melhor. Então, e aí você vai conferir também lá no nosso site, tem lá, ó, conheça as novidades, mas vamos colocar aqui a nossa lista, né? Que saiu a convocação, Ancelotti muito bem humorado, fazendo a convocação. Alisson Becker, nesse momento você já sabe, né? Os 3 goleiros, me surpreende um pouquinho a questão do Bento. Né? Porque eu não sei se eu dou azar, mas eu não vejo uma atuação do Bento que fala assim, tá aí. O pessoal critica bastante, e eu entendo criticar o Hugo Souza, né? Vou levar o Hugo Souza. Terceiro goleiro, acho que não é pra gente perder muito tempo discutindo. Mas quando eu olho o Bento, falei, a gente só não vai questionar como questiona o Hugo Souza, porque a gente não assiste o suficiente do Bento, né? Eu posso puxar uma coisa aqui que eu pensei esses dias, que podiam levar... Sabe aqueles prêmios de carreira, assim, Oscar ou alguma coisa assim? Levar o Fábio aí como terceiro goleiro da seleção. O Fábio é engraçado, né? Que o Fábio é claramente um nível superior. Sim. Pra mim, até ao Ederson e ao Alisson. E ele nunca teve grandes chances na seleção, né? Acho que é uma carreira... Acho que o momento do ápice dele ali tinha muitas opções também. Exato. De goleiro, né? E aí você fica... E ele nunca foi o terceiro goleiro. Acho que o terceiro goleiro também é alguém que tem que estar lá sem aprender, muito ego e para compor o elenco, né? Porque Botafogo tem boas sabe opções. que não vai jogar, né? Tô não pensando sabe que não vai jogar. O Botafogo tem boas opções de goleiros. Né? Eu acho que no gol a gente tá bem tranquilo ali. Não é unanimidade ninguém para a seleção brasileira, porque o Alisson, que é o grande goleiro dessa geração, nunca foi bem na seleção brasileira. Não né? é que ele nunca foi bem, é que ele não fez aquela defesa... Ele olha nunca assim, foi... essa defesa... Quando o Brasil precisou, ele não conseguiu Isso, salvar. Ele nunca foi decisivo, É. não é? Aquela estatística que ele nunca defendeu uma bola em Copa do Mundo é impressionante, né? Então é um goleiro que nunca teve um momento de destaque com a seleção Exato. brasileira. E o que é importante também relembrar é que o Alisson, talvez de 3 anos para cá, a quantidade de lesões que ele teve também Sim. é enorme.
retoma o ritmo, lesiona, retoma, lesiona. Tem que ver se ele, E se o ele se Ederson mantém também, saudável. né? E o Ederson Caiu também, também, o jogador foi pro caiu muito. Fenerbahçe, caiu muito. O Bento não, Tá bem não abaixo traz na assim Turquia, muita segurança, né? Mas também não não é olho- por aí que eu acho que a gente vai ter problemas. Até eu vi né? muita gente falando assim, pô, o Brasão poderia ter ido, mas eu acho que o Brasão, ele tem aquela vantagem de goleiro ok de time ruim. Porque a bola chega várias vezes. E quando toma o gol, a culpa não é dele. Porque, pô, chega 200 vezes. E aí ele faz 198 defesas e toma 2 gols. Podia ter feito um trabalho melhor, mas também tá chegando a bola toda hora. Isso aconteceu com o Felipe na época do Corinthians rebaixado, que depois o Felipe vai lá brilhar. É a mesma coisa. São goleiros bons em times ruins que acabam Exato. tendo um mérito a mais, né? Aí, da defesa, aqui nós temos lá o Marquinhos, Danilo, o Alexandro, o Wesley França, o Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bremer, o Ibanez e o Léo Pereira. Gostei bastante da convocação do Léo Pereira, acho que tem um... Estreia dele, né? Um cara que tem merecido belo muito. zagueiro, viu? sim. O Léo Pereira é engraçado, porque a gente criticou muito o Fabrício Bruno. E eu acho que o Léo Pereira, pelo contrário, eu acho que Sim. é uma escolha acertada, até porque a gente está falando ali em quarto zagueiro, e eu acho que aí vai muito pelo encaixe, pelo que ele acha que precisa em termos de características, porque são características muito diferentes, né? O Bremer é muito mais força física, Força física e bola né? aérea, assim. O Roger Ibanez tem muito mais qualidade, com a bola nos pés, sem deixar de ser também, ter alguma pegada. E o Léo Pereira é um zagueiro muito completo, né? Muito E ele é redondinho, estável, né? E é um jogador muito que, seguro. você olha nesses últimos anos, você dificilmente vai ver uma besteiraça do Léo Pereira. Não, né? é um jogador inteligente, um é. jogador seguro, que era o que o Fabrício Bruno não trazia pra gente, Eu não quero né? que zagueiro se arrisque. Entendeu? E ele traz uma passa coisa fácil. que a gente quase não tem no futebol brasileiro e também mundial, é um jogador que bate bem em falta, né? Como Acabou de marcar um golaço. Eu é um jogador adoro que bate quando bem em o falta. zagueiro treina bem em falta, É assim, bom, é e bom. bate bem na bola. Gabriel Sara é outro jogador que bate bem em falta. Isso também pode ser uma coisa importante na Claro. Copa do Mundo. Jogadores que trazem coisas que os outros não trazem. né? Aliás, é uma coisa interessante aqui. Primeiro, ver as laterais. Nessas laterais, o único jogador com alguma capacidade é o Wesley, que tá num bom momento ofensivo, né? Sim, lá na Roma tá brilhando. Mas na Roma. Jogando até como mais ala pela esquerda. E o Danilo e o Alexandro já passou a época deles há muito tempo e eles estão ali para fazer quase uma função de terceiro zagueiro, né? Porque ele já não tem essa capacidade de ir e voltar. O Douglas Santos é um jogador que não tem nível exatamente para a seleção, mas a gente também não tem. Mas lembrando que quando ele jogou, ele foi um dos concorrência, melhores ele foi- laterais esquerdos. ele Jogou foi bem. direitinho, jogou Então redondo. ele né? aproveitou as chances que teve, né? Uhum. Mas a lateral é muito fraco, né? Faz As tempo, né? opções Não que é a de gente hoje. tem são muito fracas. Para zagueiro, não. Para zagueiro, a gente tem muita opção. E quem ele levar, por exemplo, desses nomes para ser a quarta opção, ou se o Militão ou o Gabriel Magalhães também teve problemas físicos, um deles não tiver condições físicas, eu acho que a gente tem boa reposição, né? A Zagueiros gente tem Então, boa o Gabriel reposição. Magalhães está fazendo uma temporada aqui que eu vou falar pra você. E, Tá muito bem, e a né? liderança que ele tá exercendo, assim, eu acho que é um cara que vai encaixar muito bem com o Ancelotti. Nesse Mas- momento é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. É É. quem tá no auge. né? Também acho, né? O Marquinhos não é um zagueiro que... Mas tem aquela seja experiência. exatamente- Mas é um capitão do PSG, é um jogador de alto nível, né? Então, são todos jogadores de alto nível. Não são eles que vão comprometer, para mim, tá? Podem não ser brilhantes, como era na época do Thiago Silva, mas eles são todos top de linha, são todos de alto nível, né? São todos jogadores que não tem problema. Indo Agora, a lateral não, né? É. A lateral ele convoca esses por pura falta de opção e não tem muito quem testar, não tem muito... são todos jogadores que ele pode testar, são mais ou menos do mesmo nível, né? Do mesmo patamar. Então, as pessoas às vezes reclamam, Aí eu vou pela confiança. mas Aliás, não tem muito o que fazer, é né? importante até a gente bater de novo na tecla. Você tem as suas preferências, mas convocação é muito de preferência no treinador. A gente vai falar de... No seu time, é o que o seu time consegue contratar, né? Aqui, para treinador da seleção, a única limitação é o jogador ter essa nacionalidade. E aí ele pode convocar, mas aí ele convoca quem ele prefere. E acha que está num bom momento. Seleção é muito momento. Ah, mas a carreira do cara... Não, porque o hipotético vai ser o assunto daqui a pouco, mas esse cara, se jogar tudo aquilo... Tá, mas o momento, o que ele está jogando, né? Não dá para... E qual que é a preferência dentro do sistema que ele pensa, de como ele imagina uma seleção. Então, esses aqui são os favoritos
do Ancelotti, essa é a situação clara. Meio de campo a gente vai com Danilo, Fabinho, me surpreendeu bastante, né? Mais um que tá vindo aí do futebol do mundo árabe, né? O Gabriel Sara, Andrei Santos e o Casimiro. Como vocês falaram, mostrando que o meio de campo do Brasil também é uma problema, né? uma dúvida. Um pouquinho deserto também, né? O problema aqui justamente tem a ver com isso que você falou, Rafael. A opção do Ancelotti é por um meio-campo que tenha gol e verticalidade, né? O Casimiro volta porque é um homem de confiança e, vamos lá, ele melhorou muito, né? Ele teve uma fase ruim Sim. na carreira, quando, inclusive, ganhou convocações e a gente falava assim, ok, é bom pela experiência, mas a gente não espera que ele chegue na Copa do Mundo. Ele chegou e está melhor do que teve, né? No início ali, depois, quando ele chegou no Manchester United, ele ainda chegou bem. Depois ele caiu muito e agora voltou, porque também é um jogador que depende muito do coletivo, ainda mais nessa fase da carreira. E eu acho que aqui o Fabinho justamente ele não gosta das opções que ele tem para substituir o Casimiro. Ele não pensa no André Santos, no Danilo, no Gabriel Sara, no Bruno Guimarães, como substitutos do Casimiro. Ele pensa como substituto do Casimiro talvez um André, né, que ele testou, não foi bem, não está numa boa temporada com o Wolverhampton e era o personagem que faria esse primeiro volante ali dessa nova geração, não está bem, né? Então ele não tem assim grandes opções, ele tem muitas opções para segundo homem de meio campo, aquele volante que sobe mais, o Bruno Guimarães, o próprio Gabriel Sara que aparece agora, o Danilo é um jogador que bem fisicamente tem muito potencial. Sim. Né? O problema... Tá conseguindo se destacar num time do Botafogo que... Muito, Exato. ele faz diferença, e ele é um jogador que o problema tem sido físico, né? Desde que foi para a Inglaterra, ele sofre muito com questões físicas, mas ele é um jogador que tem condições de fazer bem essa função. Ele é o único que tem condição de ser aí o primeiro volante também. Ele E o tem André força física Santos, pra isso. a gente esperava ainda que ele crescesse assim como o André, e teve altos e baixos, normal também pela idade, um jogador jovem, né? Então, não sei se ele vai chegar no nível que a gente quer na Copa do Mundo, né? Mas também é um jogador de muito potencial. Mais para segundo homem, embora ele possa também fazer ali a função do Casimiro, eu acho que ele tá mais ali pro segundo homem. Então, eu acho que o Fabinho é um pouquinho de desespero, viu? Eu ia dizer que o Fabinho era o único nome que pra mim aí não caberia, porque ele já no Liverpool ele já tava na descendente. Eu juro que eu pensei que ele tivesse aposentado. Você nem lembrava mais da existência dele, eu achei que ele tivesse aposentado. Eu até comentei com vocês, se eu fosse escolher um jogador das características do Fabinho, eu levaria o Marcos Antônio, que é um jogador, enfim, tem 26 anos, é bem mais novo, tá ali jogando fino no São Paulo mesmo. Não é à toa que o Flamengo tentou tantas vezes tirar ele do São Paulo, porque é um jogador que dita o ritmo, controla o jogo, faz inversões de bola impecáveis. É um jogador realmente diferente, que eu acho que poderia ter espaço nessa seleção. Também acho. Não diria como titular, nem, mas não, já que o Ancelotti abriu esse leque de testes, eu acho que ele poderia estar ali. Com relação ao Fabinho, né? Isso. E eu entenderia até se fosse naquele discurso dele lá no final do ano passado, que já não teria teste. Seria mais ou menos a lista da convocação. Agora, eu olhar o Fabinho, eu fico com dúvida. Até porque falei do Bento e vou ser honesto aqui, né? Eu olho Al Ittihad Jeddah e falo, tá bom, o que isso representa? O que isso significa num mundo do futebol competitivo? Eu acho que a gente vai ver. O bom desses amistosos é porque vai dar uma ideia melhor, né? São adversários que vão exigir mais, que vão mostrar um pouquinho mais do nível que vai se enfrentar numa Copa do Mundo. Quando a gente vai lá pra frente, acho que não tem muita dúvida aqui com o Rafinha, Vini Júnior, o próprio Matheus Cunha também. Esses três estão garantidos. Né? O Gabriel Martinelli tá indo bem no Arsenal, ele é uma opção de segundo tempo, sempre, e eu acho que é isso que o Ancelotti tá pensando. Tá entrando no segundo tempo e botando... Joga nos dois lados, inclusive, né? Então, no Arsenal tem feito isso. O Endrick, que tá vivendo um ótimo momento e é um cara de confiança, Já teve uma quedinha, mas tudo bem. O Ancelotti conhece ele. É isso. Né? Ele queria que o Endrick estivesse em movimento. Ele sabe o que extrair do Endrick. E aí, o cara tá em movimento, tá jogando... Então foi boa a saída para a França para isso. Que quando chegou no Real Madrid, o Ancelotti que era o treinador do Real Madrid ainda. Isso, né? Só mais um comentário, já que você pulou pro ataque já.
olha a disparidade de opções que ele chama para o meio Sim. e para o ataque, né? É O grande, que mostra né? claramente que ele vai jogar num 4-2-4, vamos dizer assim, num É. 4-2-3-1, que ele vai depender muito dessa versatilidade de jogadores como Rafinha, Matheus Cunha, né? O próprio Vinícius Júnior. Eu diria que ele vai optar por uma ponta direita ali que faça muito trabalho sujo, né? Por quê? Porque o Vinícius Júnior, eu acredito que ele vai dar mais liberdade para o Vinícius Júnior. Não sei se ele vai sacrificar o Rafinha para isso, porque se você pensar na escalação hoje, eu penso no Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, atrás de um centroavante, que pode ser provavelmente dos nomes que estão aí, quem está mais... Acho que seria o João É o Pedro. João Pedro, João Pedro. né? Esse que é o cara que eu ia puxar. Então ele vai ter que contar com o quê? Com um quarteto que vai ter que se matar, que são todos jogadores muito, vamos dizer assim, participativos, né? Não são jogadores de ficarem parados. O João Pedro não é um centroavante que gosta de ficar fixo na área. Mas é um pouquinho preocupante isso, porque o Tite caiu muito nessa também por falta de opção, e às vezes a gente esvaziava o meio campo, né? A gente não tem mais um 10 criador, né? Não É isso que eu ia tem, falar. zero, Esse meio de zero. campo, quando eu olho, é meio que assim, é o serviço sujo. É o cara que vai tirar a bola e vai fazer essa transição. Você citou o fato da verticalidade. Não vai pensar muita coisa. Ele vai pegar a bola, passar mais em profundidade para ir na... A bola não vai ficar muito ali no meio. Mas vamos lá, É um pouco mais de Premier League também. A gente já tem isso há muito tempo, né? Em 2002, se você parar para pensar, já era um pouco assim. O Filipão teve que deixar de fora, por exemplo, o Mas Alex. você tinha o Rivaldo ali. Que... Mas o Rivaldo é mais atacante, o Kaká é mais atacante, o Ronaldinho Gaúcho, nenhum deles para mim é meia. Para mim são todos atacantes com o poder de... O Rivaldo eu Ronaldinho conseguia entender ele parando a bola e criatividade, olhando né? ali Sim, e fazendo. alguma criatividade. Mas o Matheus Cunha também tem um pouco isso, né? Vamos lá, guardadas as proporções em termos de qualidade. A que ponto chegou a seleção brasileira? Muito eu aqui. Gosto do Matheus Cunha, mas calma, o Rivaldo. O Rafinha também, né? O Rafinha também. São jogadores que têm características. Eu tô falando aqui de características, não de qualidade. Né? Eu acho que esse ponto é importante, que muita gente ouviu ontem dizendo, nossa, 9 atacantes, não sei o quê. As pessoas já esqueceram que na última Copa o Tite levou 9 atacantes também. Então, é um sinal dos tempos, é o setor que o Brasil hoje em dia ainda é bem servido e tem muitas opções de características diferentes, jogadores interessantes. Mas muito ponta, né? O futebol Mas tá rendendo muito cada vez ponta. mais ponta e tem menos 9, menos 10. Sim, a questão é que o Endrick pode ser um centroavante, o João Pedro é o jogador mais moderno, que muita gente não considera o João Pedro um centroavante, talvez nem ele próprio, mas joga ali, e o Igor Thiago é o mais centroavantão de todos, né? Eu até disse algumas vezes para vocês esse ano que eu não sou assim tão fã, mas ele tem uma qualidade que eu acho que nenhum desses jogadores tem, ele sabe se posicionar muito bem. Ele sempre fica ali naquele limiar do zagueiro, ele aproveita muito as costas do zagueiro só para encostar e mandar para a rede, que é o principal. Mas eu também consegui ver alguns outros jogos mais dele e ele também consegue sair um pouquinho da área. Então ele não é só isso também, isso não é só aquele cara que empurra. Paradão lá. É interessante até porque eu acho que aqui no ataque você tem algumas opções para características diferentes de jogo, né? Você pode colocar o João Pedro como esse 9, que é um cara que vem um pouquinho buscar e tem a velocidade, pode criar jogada, que gosta de, como gostam também de dizer, o pisar na área ali, né? O cara vai fazer ali o momento e voltar e gerar aquele rebuliço todo. A variação com o Rafinha, o Vini Júnior, você pode transitar esses caras e ter um cara um pouquinho mais 9, o 9 de fato, que é o Igor Thiago. Então, dependendo do jogo, eu coloco mais esse cara e puxo pra lá. E o que é bacana também, jogadores como o Endrick e o Ryan são jogadores que jogam na ponta. O Endrick até tem jogado na ponta direita, o Ryan começou jogando na direita, jogou alguns jogos também na esquerda, mas também conseguem atuar pelo meio. Então, gostei do são Ryan, jogadores muito versáteis, muito mais. O Ryan, para mim, é um jogador que eu queria já há algum tempinho na seleção, porque eu acho que é uma qualidade absurda, né? Tem um detalhe que a gente conversava com o Daniel na redação, né? Nosso especialista ali na Premier League, ele falou, o Ryan começou com aquele barulhão todo, mas o pessoal entendeu, opa, peraí,
esse garoto faz isso, então já não é aquela explosão Começaram toda. a respeitar mais o Respeitam garoto, sim. mais ele, então diminuíram os números dele, mas mostra que é um jogador que levantou preocupação do adversário, tem esse ponto também, né? Não é só claro. questão do número, às vezes ele não consegue o número porque tem 2 caras marcando ele, mas ele vai abrir espaço para outro fazer, né? Ele se tornou rapidamente uma referência ofensiva na Premier League. É um atacante que as pessoas temem, né? Mas o Ryan não é um jogador de área, né? Sim. Ele vinha sendo transformado com o Diniz, é outro que eu acho que deve muito ao Diniz, né? O Diniz é fantástico nisso, né? A gente pode falar de várias questões, várias críticas ao Diniz, mas o Diniz consegue muitas vezes pegar esses talentos jovens e moldar eles para tirar o melhor Eu acho que deles, ele consegue né? ver além ali, o cara joga nessa posição, mas se eu puxar ele pra cá, eu acho que encaixa melhor aqui, e ele tem coragem Ele de fazer esse... antevê, né? É, O Diniz parece que nesse sentido, sim, ele realmente é bem diferente Entende de bola. de outros treinadores do futebol brasileiro. Sim. Então, eu gosto por quê? Porque tem ali opções, como vocês disseram, ali muito diferentes, né? Porque o Gabriel Martinelli, primeiro, é um jogador que joga mais pela esquerda, e pela esquerda a gente está muito bem servido, porque o Rafinha joga melhor pela esquerda, o Vinícius Júnior joga melhor pela esquerda, né? E o Gabriel Martinelli fica ali um pouquinho perdido. Já pela direita, é mais complicado. O direito a gente perdeu o Rodrigo, Perdeu o né? Rodrigo, sim. O Rafinha faz aquela função e fez por muito tempo como sendo a função principal dele, mas ele já vem mostrando que gosta mais de jogar se aproximando ali da área do que aberto numa ponta, né? Rende muito melhor, faz mais gols, aparece melhor, consegue criar também jogadas, né? O Matheus Cunha não funciona bem pela ponta, é um jogador muito limitado em termos de posicionamento, é um jogador que você tem que botar ali liberdade atrás da defesa para se movimentar, e aí ele deixa ele promover o caos, né? Já o Vinícius Júnior é muito mais limitado, é um jogador que tem que estar ali da esquerda para o centro. Se não for nessa função, ele não consegue, ele não tem a inteligência tática, talvez, para se movimentar em outros cantos do campo, que o Rafinha tem, o Matheus Cunha tem, e até o Martinelli um pouquinho mais, talvez, mas em compensação ele tem a velocidade 1 contra 1 que é topo do mundo, né? E o João Pedro é um jogador que eu gosto mais como centroavante, tá? As pessoas, às vezes, Sim. pela versatilidade e capacidade técnica dele, tiram ele muito da área. Mas ele quando tá lá na área, ele é um jogador, porque ele é mais físico do que parece. É a ele diferença muito do forte. Rosenior com o Maresca. O Maresca exatamente. tava fazendo toda hora, ele vê... Que eu falei, ele tem essa capacidade de sair e voltar ali, mas o que ele passa a fazer mais gols é com o Rosenior. Porque mostra, ele né? aparece mais na área, né? E o Ryan e o Endrick são jogadores... O Igor Thiago é o centroavante fixo. É bom para ser referência na área, com alguma qualidade para tabelar, mas é bom para ser referência da área. E o Endrick e o Ryan de frente pro gol, né? Velocidade de frente pro gol, uma força física mais de explosão, não de força física de área, assim, de brigar pela bola na área. Então são várias qualidades e eu acho que ele vai fechar esse elenco aí. Por isso, né? O Luiz Henrique é uma aposta para ponta direita que pode ganhar espaço justamente com a lesão do Rodrigo, que o Rodrigo iria para a Copa se tivesse condições, porque ele é um homem de confiança do Ancelotti Rodrigo também, podia né? ficar 100 jogos sem marcar, que ele ia pra Copa do mesmo Nossa, jeito, ele podia não, ele podia nem estar jogando, que se ele tivesse Mas condição, o Ancelotti eu conheço levava, o jogador, eu sei, eu consigo extrair dele, inclusive quando jogou na seleção com o Ancelotti foi bem, né? Eu acho que tem esse fator. Um nome que não está aí, que a gente tem que discutir, é o do Kelvin. A gente tem que falar do Neymar, né? Neymar não foi convocado, gerou-se muita expectativa pelo fato dele ser colocado numa pré-lista. O Ancelotti ir até Mirassol, não é uma viagem tranquila, foi até Mirassol e não tinha lá o Neymar para jogar, controle de carga. Neymar joga o clássico no final de semana na Vila Belmiro contra o Corinthians. Não foi um jogo sobre ele. E deu uma bela assistência, hein? Uma bela assistência, hein? Eu não vou dar ibope para quem não merece. Não vou entrar em discussão, não vou rebater. Quem tem opinião imbecil, geral, vocês sabem, né? Não precisa falar mais. A questão é que o Neymar não fez um jogo que se olhasse e falasse assim, nossa, tá aí. Neymar é um cara que merece a convocação para a seleção brasileira.
E aí me faz puxar vários pensamentos, mas eu primeiro quero ouvir de vocês. A ausência do Neymar, eu acho que não se discute, né? Ou vocês acham que ele merecia? Mas e o 6-0 na última rodada do Paulistão, não? E o gol que ele fez na Kings League? Aliás, vamos colocar aqui. Eu separei aqui, ó. Tem lá o nosso Neymar comentando aqui. Isso aqui foi o que ele postou depois de não ter sido convocado, né? Fazendo um trabalho de recuperação. Aí aqui ele estava lá na Kings League, tá? Chris Guedes foi lá, um passa, colocando a imagem dele. Jogou um CSzinho para se recuperar, tá? Justo. É Quem muito nunca? indicado. E tem essa postagem aqui que eu achei bem legal aqui, ó. As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho hoje. Confiem no processo, o que tiver que ser, será. Já dizia Lua de Cristal, né, da Xuxa. Trabalhe no silêncio. Primeiro, silêncio é o que É o ele que não menos faz, né? Se ele parasse no trabalho, já tava Ó, excelente. depois de aparecer na Kings League, jogando o CSzinho, Counter-Strike, né? Enfim, silêncio é o que ele não tem, né? Essa postagem, inclusive, e o quão obcecado eu sou em vencer. Não, eu não entendo realmente, Neymar, o quão obcecado você é em vencer. Tá? Eu entendo que você gosta de vencer. Todo mundo gosta de vencer. Acho que todo mundo quer vencer. Agora, eu não consigo ver o que você tem feito para vencer. Esse é o ponto para mim. Eu não tenho visto o Neymar... Vamos lá, Rafael. Eu vou ser bom com o Neymar e vou dizer assim, vou tirar isso do desejo. Eu acredito que... Vamos lá, vamos acreditar que o Neymar está trabalhando enquanto não está apostando na Kings League ou fazendo publicidades estranhas. Tinha colocado, né, ele rezando lá e com o boné da Red Bull ali. Vamos dizer que ele trabalha, faz tudo perfeito para voltar e disputar a Copa do Mundo. Eu não acredito nisso, mas vou tirar isso da mesa. Ele fez tudo perfeito. E o que deu foi essa atuação contra o Corinthians, é porque já não dá, entende? Eu mesmo que eu confie no Neymar e diga assim, Neymar, você está fazendo tudo que tem que ser feito, exemplar, sua recuperação exemplar, você é um garoto exemplar, né? O garoto eterno. Funcionou? Ele não jogou mais. Funcionou. Ele não jogou mais que o Carrilho, ele não jogou mais... nos últimos anos. Ele não jogou mais que o Breno Bidon no Clássico. O Breno Bidon foi mais jogador. Teve um lance que o Neymar tenta dar um chapéu no Garro, o Garro joga o corpo nele, tira o Garro, hein? O Garro que tá com vários problemas. Tira a bola dele, vai lá e coloca a bola no meio das pernas, se não me engano, no Barreal, enfim, e sair com e o Neymar tava lá assim, ó. Mas ele deu assistência, né? Então, Assistência. mesmo se ele fez tudo do jeito que tem que fazer e o resultado foi esse, é porque já não dá mais. Às vezes o corpo pede, né? Às vezes o corpo diz que chegou a hora e pronto, né? Eu nem fui pesquisar. Eu sabia que ia estar nos mais pesquisados do nosso site já. Mas vamos ver aqui. São 4 jogos, 2 gols na temporada, né? Deixa eu só lembrar o 6-0. Ele jogou o 6-0. Jogou, mas ele não fez nada. Ele não participa de nada. É a volta lá, mas ele não tem. Os 2 gols foram contra o Os Vasco. 2 gols contra o Vasco. E uma dessas assistências ok. Não, essa. contra o Ele deu uma Vasco. assistência aqui contra o Velo e Esse jogo do Velo assistência Clube, contra o sim. Corinthians. Não foram assistências. Contra o Vasco, pra ser justo, ele marcou um golaço. Isso a gente tem que dar Sim, o mérito. belíssimo jogo contra o Vasco. Eu acho que o Ancelotti deixou claro isso. Ele falou, em termos de teste, o Neymar não precisa de teste. Então, Só que ele precisa estar bem fisicamente. E outra coisa, aquilo que você disse, o Ancelotti deixou claro que o lado físico é fundamental. O Neymar, até agora, a gente tá aí há quantos meses da Copa do Mundo? 3 meses. 3 e pouco? 3 meses. Ele não mostrou que ele tem a capacidade física de estar... Eu não vi Porque ele assim, dar um você pique, vai deixar de fora daqueles garotos lá. Abre a lista aí pra mim de novo, por favor. Você vai fazer o down. Desculpa. Aí você quebra as pernas do garoto. Tá aqui, vamos lá. Precisa aprender a mexer nas páginas sem tirar a outra. Tá aqui. É porque assim, você olha aí as opções que a gente tem no ataque. Dessas 9 opções, algum deles vocês deixariam de convocar pra levar o Neymar? Então... Talvez o Martinelli, porque é reserva. Né? Talvez por serem enfim, 9, né? Mas ele tá jogando em alto nível no Arsenal. Então, enfim, resolvendo jogos na Premier League. Os times mais quentes da Premier League, e quando ele entra no segundo tempo, ele muda o jogo. O Neymar entra e não faz nada. O Luiz Henrique, porque tá no Zenit lá E ninguém sabe vê, ninguém sabe como ele tá. É por aí. Os outros jogadores
Você não troca ninguém para levar o Neymar. Você vai tirar o Rafinha, o Vini Júnior. Eu entendo que o Neymar tem um fã-clube enorme, inclusive deve ter gente prontinha, já deve ter xingado a gente, já deve ter falado um monte de coisa. Não é crítica. Só que muita comparação que se faz com o Neymar é assim, lembra... Primeiro que a maioria das pessoas que falam, lembra o Ronaldo em 2002? A maioria nem lembra porque não tinha nascido, ou tinha 4, 5 anos e não se lembra realmente. Né? Eu vivi aquilo ali, eu já estava na faculdade, inclusive, tá? Sou velho mesmo. E diferente. Ronaldo mais jovem. Tinha 25 anos. Né? Muito mais jovem, vindo de uma lesão que é grave, mas você entendia que era... E com uma seleção que podia se dar o luxo de, sei lá, se o Ronaldo não virasse o que virava, tudo bem. Você tinha ali o Ronaldinho. 2002 é um caso claro também, por exemplo. Ele não chamou o Romário. Isso. Né? Ele chamou o Romário. Ele se compararia mais ao Romário, sendo que o Romário tinha números bem melhores. O Romário merecia muito mais uma convocação em 2002 do que o Neymar hoje. Não tem nem comparação. Vou puxar aqui. O Adriano Imperador, em 2010, merecia mais. O Ronaldo Fenômeno estava jogando mais bola no Corinthians do que o Neymar. Jogou mais jogos. Em 2010 já. Em 2009 foi um ano melhor, mas em 2010 ninguém discutia levar o Ronaldo. 2014, o Ronaldinho Gaúcho fazia mais sentido do que o Neymar em 2026. Pronto. Já ia... E nós estamos falando de jogadores... O Adriano não, porque o Adriano tá abaixo. Já no mas fim. O Ronaldinho Gaúcho, o Romário... jogadores mesmo patamar. O Ronaldo, jogadores com uma história... Jogadores do mesmo nível. Né? Não tô trazendo aqui qualquer um. Jogadores que o Neymar tem bola pra ser um cara desse nível. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Tem que se ponderar o número de jogos que é feito, né? A quantidade de amistosos que se faz. Outra coisa, é isso. Ninguém questiona a capacidade do Neymar. Às vezes eu fico com a impressão que o Neymar tem a ideia que as pessoas julgam o que ele apresenta hoje de forma pessoal. Isso. Pode até ser, algumas pessoas pode até ser, mas você tem que ser pragmático. O Neymar, desde que ele foi pro PSG, ele fazia 30 jogos por ano. Essa lesão aí que ele sofreu contra o Uruguai do joelho, praticamente encerrou a carreira dele. Ele foi lá, tava na Arábia, fez também menos de 10 jogos. Não conseguiu jogar lá. Ele foi dispensado na Arábia. Isso deveria ser o sinal de alerta para ele, que ele tinha que trabalhar 10 vezes mais se ele queria recuperar a carreira. Quando ele foi pro Santos, foi importante pro Santos naquela reta final para brigar contra o rebaixamento. Exato. Contra o rebaixamento. E não foi... vamos lá, em 2024, né? O Memphis chega no Corinthians para brigar contra o rebaixamento, mas muda. Ele chega para brigar contra o rebaixamento e coloca o time na Libertadores. Né? O Neymar chegou no começo do ano e o máximo que conseguiu fazer é brigar contra o rebaixamento. Fez o suficiente, né? Fez o suficiente. Eu acho que não vale nem a pena a gente discutir Neymar. Ponto. Acho que é isso. O Neymar, se ele estiver voando na Copa do Mundo, que ninguém aqui, nenhum de nós três acredita nisso... Sim. Ele vai pra Copa porque ele é muito bom. Agora, se ele não estiver voando, ele não vai, pronto. Vou traçar... Né? E ele não vai estar voando. Nada indica que ele vai estar voando. Se ele continuar nesse ritmo, faz um jogo a cada 10 dias, como ele vai chegar bem na Copa do Mundo? Ele voltou no Santos pensando na Copa do Mundo. E o que ele fez até agora? Nada. Ele não fez nada que justifique a convocação dele. Vou trazer aqui um hot take, né? Vamos fazer a polêmica aqui. Eu acho que essa não convocação do Neymar... mais ajuda do que atrapalha o Neymar para ir para a lista da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu sou capaz de apostar com vocês aqui que o Neymar estará na lista dos convocados, dos 26, se não tiver lesionado, tá? Tendo condições físicas ali, não tendo machucado. Você acha mesmo que ele Eu acho que ele estará na lista. E acho que não ir para esses amistosos mais ajuda ele do que atrapalha. Porque isso sem dúvida, se ele vai para a seleção, ele tem que ir para campo. E se ele enfrenta a França hoje, se ele enfrenta a Croácia hoje, vai ficar bem claro que ele não tem condição nenhuma de ir para a Copa do Mundo. O Neymar não consegue resolver o jogo do Campeonato Paulista, vai resolver um jogo contra a França e a Croácia. O Vasco a gente sabe quando a gente qual é a briga do Vasco. Não era o Vasco do e Renato, não era o Vasco do Renato. Aqui eu tenho uma questão. Né? Se a gente pega 2002, o Filipão não leva o Romário por 2 motivos. Um, porque ele não gosta do Romário. Né? O Romário sacaneou ele, perdeu o Honduras por conta do Romário. Então, ele não gosta do Romário como pessoa e ele tem o Ronaldo. E ele gosta do Ronaldo. Então, ele aposta no Ronaldo. Você vai deixar o Romário no banco? Se o Ancelotti levar o Neymar,
Como é que ele vai Imagina a escalar? ziquezira que vai ser pro Neymar Como é que ser ele vai reserva. escalar o Luiz Henrique? O primeiro jogo ruim do Rafinha, né? Como é que vai ser, né? Do Endrick, do João Pedro, de qualquer um. Vai estar lá o Neymar como sombra, né? As câmeras, a transmissão focando no Neymar, porque... Não, isso bem mal comparando é o caso do Cristiano Ronaldo quando ele foi pro banco com o Fernando Santos na última Copa lá, que o Gonçalo, né, fez Isso. 3 gols. E a câmera, praticamente a transmissão do jogo mostrou o Cristiano Ronaldo e não mostrou o jogo. Se o Neymar vai pra Copa do Mundo, fica no banco, vai ser isso. Ele nesse momento, ele acaba sendo uma distração e ele tinha que estar lá pra ser importante, não pra ser uma distração. Defender... Eu acho que o problema também é esse. O Ancelotti, ele vai querer isso? Um holofote em cima do Neymar reserva? Defender hoje o Neymar numa convocação da seleção brasileira, para mim só tem uma explicação. Duas, aliás. Primeiro, é muito bom de interação nas redes sociais, porque você defender... Mas você criticar também é bom, porque gera engajamento, e engajamento pouco importa, tá? O seu like, o seu dislike no vídeo, pro YouTube, dá na mesma, tá? É fato, tá? E o outro detalhe. Parça, o cara quer ser um amigo do Neymar. Então, tem vários colegas aí, digo colegas de profissão, que simplesmente falam porque eles querem garantir uma exclusiva, garantir ali, ganham um camarotezinho, vai na Kings League, vai tomar ganha um Red Bull, ganha, a ponto de vista de marketing, é muito bom só, né? Esse é um ponto também. O Neymar... O lado bom do Neymar ir pra Copa do Mundo é Publicidade, a publicidade, tá bombando. Quem quer publicitar a Copa do Mundo com o Neymar é uma coisa, sem o É. Neymar é outra. Isso também, não sei até que ponto pode ter alguma prevenção. Mas eu acho que o Ancelotti, CBF, o etc, Ancelotti pra ele isso. tem Mas capacidade. o Ancelotti não precisa disso. Aliás, eu fico muito feliz com o Ancelotti lá, porque assim como o Felipão, acho que era o homem ideal para aquele momento, barrar o Romário em 2002, né? Era o cara que não tava nem aí, o que eu tinha ganhar, e eu respondo desse jeito mesmo, vou lá e faço. O Ancelotti é o cara que não tem rabo preso, porque, você não levou... Vou trazer aqui experiência própria, né? As últimas Copas do Mundo trabalhando, tava no UOL e naquele jogo, a eliminação foi contra a Croácia, né? Na última Copa. A eliminação contra a Croácia. No dia do jogo, de manhã, todo mundo, não, seleção é essa aqui, tá certo, tem que ser assim. No dia seguinte, nada prestava. Tudo era horrível, o Tite não tinha dado legado nenhum, tudo que tinha feito era péssimo, tinha que jogar fora e começar do zero. E aí o Tite ficou marcado. O Tite volta, aí faz um trabalho ruim no Flamengo, fez um trabalho ruim agora, foi demitido do Cruzeiro, e já não presta, já é a pior coisa do mundo, mas muito ainda a parte psicológica, eu acho que a seleção afeta bastante, né? E muito questionamentos por conta, inclusive, do Neymar. O Ancelotti não tá nem aí pra isso. Porque se quiser mandar embora o Ancelotti fala muito obrigado, ele volta pra Europa, vai ter time a rodo querendo trabalhar com ele. Não precisa nem trabalhar. Não precisa trabalhar também, não tá nem aí. Mas ele gosta do futebol, ele gosta de estar junto, ele gosta desse... Você percebe que ele gosta desse, né? Do meio ali, ele vai encontrar time, olha, louco pra levá-lo. Louco. Né? O mercado dele não se resume ao Brasil. E é um dos grandes pontos do técnico estrangeiro fazer alguma coisa diferente no futebol brasileiro por isso. Ele tem mercado fora. Ele não tá nem aí. Se mandar embora o Abel Ferreira hoje, ele volta para Portugal e tem time pra caramba, ele volta, né? Se mandar embora, esses caras não estão nem aí. Né? Eu acho que sim, eu acho que o Ancelotti... Mas o Ancelotti também tem uma coisa, ele não, ao contrário do Filipão, ele não tem problema com o jogador, não. O problema dele com o Neymar nunca vai ser pessoal. Não. Nunca vai ser pessoal, vai ser sempre mesmo pragmático. Tipo, você tem condição de jogar? Vem pra cá. Se não tem condição, fica aí. É claro que o Ancelotti... Eu vou puxar até uma redação ali da ESPN uma vez que o Tite foi dar entrevista com o Juki Kfouri e eu tava ajudando ali na produção e o Tite passou perto de um cartaz do Ronaldo, fenômeno, né? E ele falou assim, se quando eu peguei ele daquele jeito, ele já fazia diferença, se eu pego o cara fininho desse jeito, ele tava com a camisa da Inter ali, aquele Ronaldo no Prime, né? Imagina só. E eu imagino que o Ancelotti é a mesma coisa. Se eu pego o Neymar pra pôr na minha seleção, Neymar jogando o que jogou naquela época do Barcelona, naquela época do Santos mesmo, rapaz, eu tava feito. Mas esse Neymar não é. A brincadeira é sabor.
Neymar. Não é. Essa é Sabor boa, Neymar é boa. ótimo. Essa eu não tinha escutado ainda. É boa. É, Gostei. não é o Neymar. É ali, entendeu? É quase, né? É isso aí. Nos Estados Unidos tem aquele meme que é da manteiga, né? Que eu não acredito que não é manteiga. Né? Não é manteiga. Não acredito que não é o Neymar. Parece que é, mas na verdade não é. Em campo não tá sendo mais. Esse é o problema. É lamentável. Eu lamento demais, porque eu gosto do futebol do Neymar. Muito bonito de ver. O Neymar, se ele ainda jogasse 50%, bom, não vou nem falar 50%, se ele jogasse 30% do que ele jogava no Barça e no próprio PSG, ele tava na Copa Vamos do tentar Mundo. montar um time aqui? Os 11? Vamos. Vamos colocar aqui um 4-2-3-1, né? 4-2-3-1, é. Porque o sim, sistema sim. é esse. A gente vai com o Alisson Becker, porque Sim, é o quem a gente é o tem mais titular visto. Eu botaria o Wesley também, não tem muito... Não tem invenção, não. na direita ali. Aí a dupla de zaga. Também vai não ser tem Gabriel zaga, Magalhães. não tem- Eu acho que aqui Marquinhos e Magalhães. eu testaria alguém, tá? É óbvio que o Pros Gabriel... amistosos. Mas, pros amistosos, não pra Copa do Mundo. Mas pra esse amistoso eu testaria alguém. Aí eu botaria o Gabriel Magalhães e o Ibanez pra ver se o Ibanez tem condição de E jogar. tá parecendo que o Gabriel Magalhães vai achar que tá jogando com o Calafiori. Esse cabelão aqui do Esse Ibanez cabelão, tá isso é meio estilo, né? Tarzan, Quando o cara assim. chega É com Tarzan. esse estilo, né? Essa skin aí diferente, já marca pra época, ver, eu né? queria... Eu O gostaria problema é de ver que o Léo último Pereira. zagueiro que a gente teve com esse cabelo aí, mais Mas eu acho... voluptuoso, a são gente dois- lembra qual foi o final. Copa né? do Mundo, pô. Copa do Mundo 2014. a gente Henrique lembra. Príncipe. Não, eu lembrei mesmo do nosso amigo que só queria dar alegria pro país. Eu acho Eu que queria testaria ver num jogo, o outro no outro. O Léo Pereira Léo no Pereira, outro, né? mas eu queria ver o Bremer também jogar. Eu quero ver um sistema, porque o Wesley França, ele sobe bastante também, e aí eu quero ver um cara um pouquinho mais físico. O jogo contra o Udinese, o Bremer foi muito bem, eu tenho visto bastante do Campeonato Italiano, ele tem jogado muito bem, dá segurança lá atrás. É um cara que eu gostaria de fazer um teste na seleção brasileira, mas o Gabriel O Magalhães, pra Bremer mim, já tem mais tempo de seleção, inclusive, Loucura, né? né? Já tem mais... mas eu ok. quero ver funcionando do lado aqui do Gabriel Magalhães. Mete no segundo tempo, né? mete no segundo Isso. tempo. Eu iria né? de Douglas Santos, que é o único lateral esquerdo que joga alguma coisa nessa seleção. Aí nós vamos... Bom, vai ser Casemiro, né? Eu não testaria Sim, o senhor. Fabinho, Nem- eu testaria nem o Fabinho no máximo no segundo tempo, né? Mas já vai testar outros, então eu não testaria. Eu deixaria sempre alguém para ter uma estrutura, né? No caso do meio-campo é o Casemiro. E aí eu testaria. Olha, eu testaria contra a França, vou ser sincero. Eu testaria o meio-campo com Danilo e o Gabriel Sara de uma trinca de meio-campo Isso. para quando a gente precisa ter mais meio-campo, né? Porque Deixa- sair um pouquinho do 4-2-4, vamos Aham. lá, né? Botaria o Danilo e o Gabriel Sara. Eu não sei o que vocês acham aí Eu Você queria ver diz os dois em campo? os dois em Os campo. dois? Os dois em campo. Tá faltando Dois em alguma campo. opção no meio campo? Eu botaria que o tem mais Gabriel- meio-campista pra baixo? O ali? Gabriel Não sei. Sara Não, joga a não, maior não é parte isso, do isso. tempo ali como terceiro homem de meio campo, tá? Não é... da nossa né? convocação, a gente vai puxar aqui a nossa lista aqui, é essa Danilo, mesmo. Fabinho, Não, Gabriel é. Sara, Andrei e Casemiro. Tem poucos meio-campistas, né? É isso. Né? É porque ele provavelmente só vai usar dois. Mas eu testaria os dois juntos. Até porque o jogo contra a França é um jogo que vai exigir um pouquinho mais de Sim. meio de campo. E aí né? deixaria esses dois jogadores com passe vertical para acionar o Vinícius Júnior, principalmente, né? E o Rafinha também, né? Mas principalmente o Vinícius Júnior. Eu acho que eu vou colocar o Danilo aqui. A gente fecha no Danilo? Ou o Gabriel Eu acho Sara? que o Danilo é reserva do Casemiro, mas não, Também me, pode não, ser. não me oponho. Eu acho que ele vai acabar jogando com o Fabinho, diria eu, mas é meu palpite só. Ah, Casemiro e Fabinho? Eu espero que não, Não, espero não, muito que eu não. acho que não. Eu acho que não. Acho que ele vai testar o Gabriel Sara ou o Danilo. Eu botaria Gabriel Sara, não botaria Vamos o Danilo, colocar o Gabriel não. Sara, então, aqui. Por quê? Porque também é um nome novo da lista. Eu acho que se ele quer ver agora, Se ele ele quer quer assistir, agora, E o cara aproveitar jogar, o momento isso. do cara, se dá aquela confiança. Tá indo bem, tá jogando bem no Galatasaray, eu gosto aqui. A gente depois discute esse cara que tá aí, esse meio aqui, né? Desse O torcedor do São Paulo vai às lágrimas, hein? dos Com três. essa dupla aí. Casemiro e Gabriel Sara, hein? Dois jogadores que foram Quem bem, diria, né? hein? Chutados, Eu iria de né? Rafinha aí na direita, né? Opa, o que eu fiz aqui? Opa. Ah, Marquinhos, não. O Marquinhos tá... Que invenção é essa? Não é o Diniz. Eu bati Diniz, o sai dedo e daí, foi Diniz. aqui. Pô, eu testaria o Ryan, hein, Você sinceramente. testaria o Rayan? Eu testaria o Ryan. Eu acho que para começar até seria legal, mas eu não sei se... A gente tá pensando que
Pra testar, Pra né? testar, né? Pra É testar. isso. É a última Pra chance dele Então, testar. eu Mete o sei, Ryan, eu já então sei o mete que o o Rafinha Ryan. vai fazer. Mete o isso, Ryan, mas né? eu acho que tem que ter uma estrutura, não pode ser testar tudo também. Não. tudo não, Senão, tudo não. senão atrapalha, Ryan, inclusive. Então, Vai ser testaria o tipo- Ryan, botaria ali o Rafinha no meio ou o Matheus Cunha e Vinícius e João Pedro, né? E aí isso, depois, no é segundo isso. tempo, faz Um as teste por mudanças, né? setor, aí vamos embora. Eu acho que Aí sim. um Vini Júnior aqui, né? Cadê o... Sim, senhor. Você pode montar aqui, eu vou colocar aqui embaixo no link também, para vocês montarem as suas equipes, aí vocês compartilham aí, e o João Pedro lá na frente. João Né? Pedro. Aí você tem uma estrutura e testa o Ryan. Porque tem que ter algum apoio do lado. Não dá Sim. para testar todo mundo, senão você fica numa situação ruim, né? E É. aí o cara se atrapalha também. Aí a gente testaria aí Banes, Gabriel Sara e Ryan. E de repente no próximo jogo botaria ali o Léo Pereira, O Léo Pereira na zaga. Danilo. Eu acho que é justo, né? O lugar do Ibanhas colocar o Léo Pereira. Sim, sim. O Bremer, você muda aqui no segundo tempo, coloca o Bremer, tira o Gabriel Magalhães. Mete o Igor Thiago. Faz variações. Né? E tem que pensar que amistoso também, o Endrick tem que entrar também. Amistoso é lugar em que não necessariamente o treinador está pensando em vencer aquele jogo e não necessariamente está pensando naquela situação que está a partida. Você vai fazer um amistoso, às vezes acontece lá, o Brasil está enfrentando Tonga, e aí faz 5-0 o primeiro tempo, e aí ele volta para o segundo tempo, mas o treinador fala assim, pessoal, agora é o seguinte, é como se a gente enfrentando Como se e tivesse perdendo por 0-0, 2-0 e precisa mudar, tá 2-1, 5 minutos finais, eu quero ver o que vocês vão fazer nesses 5 minutos aqui do jogo. São situações que o cara testa nesses amistosos. Então, não é que o Brasil vai tentar, claro, vai tentar vencer a França, mas não é especificamente vencer a França, é montar a Copa do Mundo. Vencer a França ou perder a França, tanto faz, né? A Argentina começou a última Copa perdendo para a Arábia, né? Vamos lembrar isso. Né? O que importa no fim, na Copa do Mundo, são aqueles joguinhos, é passar da fase de grupos e ganhar jogo a jogo, né? Então tem que ter opções, né? Tem que testar as opções para cada situação de jogo, né? Salve, você pode refazer, pode mandar, você pode criar aqui, compartilhar. Então, vou colocar aqui embaixo o link para vocês irem no Team Builder aqui, né? Vou montar o seu time. Aí você escolhe o seu sistema tático, você pode... Todo mundo que passou ali pela seleção tem várias opções, você pode montar, não necessariamente dos que estão convocados. Você pode colocar o seu Neymar no... o Neymar hipotético. O Neymar hipotético, sem sombra de dúvida, estaria nesse time aqui. Mas eu gosto de passar um tempo, não é perder tempo, é passar um tempo. E vou recomendar mais uma vez, aqui resenha tática, tá? E aqui para você conhecer a temporada dessas novidades da seleção brasileira, porque são jogadores que precisam, né? Às vezes você não sabe como é que tá indo. Pô, o Ibanez, né? E aí? Tá estiloso. Vai tá foto, hein? O filme do Rambo. Você viu aqui? Estilo ele tem, né? Estilo ele tem. Não sei se o futebol dele lá na Arábia Saudita... Campeonato de estilo, ele tá na frente. E, aliás... Ele é ótimo jogador, só que se escondeu lá e eu não sei como é que tá o nível dele. Então, né? é isso que eu falo, né? Porque eu consigo ver o Bremer. Eu tenho assistido o Bremer jogar na Juventus para bem e para mal. Então, quando ele falha, eu vejo... às vezes eu critico porque falhou no jogo. A Juventus, como um todo, não é um time tão confiável neste momento. Mas o Ibanez eu não faço ideia. Por mais que hoje você tenha transmissão de campeonatos lá, tá lá, o canal tal, passe, você tenha acesso, quantas vezes você de fato para? Não, e lembrando lá que o fundo saudita investe em 4 clubes e o resto ali salve-se quem puder. E o Urban está num desses clubes e, obviamente, está numa situação em que ele não deve ser tão testado assim, né? Na Roma, por exemplo, ele já era bem testado. Já era, porque a Roma é um time que se espera muito, mas que não está lá entre que não pode jogar fechadinha, não pode fazer aquele jogo do Torino, né? O Torino não tem mais aquele tamanho. E ele era destaque na Roma, né? Ele era destaque na Roma, mas é isso, um jogador que ganhou destaque e depois decidiu... Foi uma transferência de 30 milhões, né? Então, quando paga 30 milhões, ele deve ter pensado assim, eu acho que... Gosto, tá? Né? Gosto. Léo Pereira também, eu gosto. Eu, ao contrário do Fabrício Bruno, quando foi convocado, eu acho que o Léo Pereira, para mim, é mais jogador. É mais seguro, mais completo.
né? Eu gosto muito do Léo Pereira. Então, acho que é um jogador que é bom ser testado. Vamos lá. Ibanes, Léo Pereira, quarto zagueiro, tá? Porque os 3 zagueiros... Sim. O Ancelotti, é claro, para ele a defesa titular é Gabriel Magalhães e Marquinhos. E com o Militão como terceiro homem. E então o que a gente está conversando aqui é o quarto da defesa, né? Que é sempre importante, porque a gente já teve aí muito, né? No passado, lembrando 94, a defesa que O Brasil fez sucesso, perdeu a defesa titular, né? era a Que defesa Ricardo reserva. Gomes e Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Era Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, e foi Aldair. Eu não tinha idade pra isso não, hein? Eu só lia. Eu lembro. A primeira Copa que eu lembro bem, 90 eu lembro Flashes. Não. 90 eu lembro Flashes. Eu lembro algumas coisas, lembro de assistir e lembro de perguntar assim, mas quando que tem esse negócio de novo? Gostei. Aí falaram, quando você tiver 10 anos, eu, o quê? 10? Nossa senhora, né? Olha só. 94 é meu primeiro álbum de figurinhas, é 94. 94, meu primeiro álbum. O último que faltou pra mim era um jogador da Grécia. Aliás, álbum, eu recebi ontem um e-mail que tá pra sair. Eu recebi também. Eu recebi, que tá chegando a hora, hein? Porque, é claro, vai ter aí a confirmação de todas as seleções que vão, né? Com a repescagem, se tiver o mundo ainda. E aí vai ter o álbum. Só que é muita seleção e o álbum já estavam inventando figurinhas a mais. E eu acho que não... eles vão acabar lançando o álbum com uma seleção a menos, né? Porque o Irã não vai pra Copa e sabe, sei lá, Pô, é quem mesmo, vai no né? lugar. Não sei, eles estão tentando negociar aí para jogar no México, né? Ainda é possível que o Irã jogue. Tirar os jogos que seriam lá nos Estados Unidos e jogar só no México, né? Garantir que México, o Canadá também. Canadá Acho que Canadá não, porque aí é o espaço comum norte-americano. Mas e se o Irã chegar na final, vai mudar a final pro México também? Aí acho que o Irã não joga. Deve ter um acordo ali, né? Exato. Joga só a primeira fase. E as pessoas falam o Irã passar daquela primeira fase, não necessariamente é difícil, porque hoje em dia a maior parte, né? Sim, não, é mais fácil você avançar do que ficar fora. Então não é uma coisa fora de questão, não. Dos 48, jogar e passar 32 avançam. Sim, senhor. 16 ficam fora. Então você tem 2 vezes mais chance de avançar do que de ficar fora. E se me desse 32 melhores seleções, assim, no papel, provavelmente o Irã estaria lá, perto das 32, mas no fim da lista, mas estaria lá, né? Porque tem muita seleção ali que... Difícil, né? Então, não sei, vamos ver. Eu estou preocupado com o álbum, só porque eu acho que vai ter muita figurinha e eu tô... O álbum já era caríssimo. Já era caro. Mais, Eles começaram a inventar, porque na Copa de 94 ainda tinha algumas seleções que a figurinha era dupla. Tinha 2 jogadores. Tinha algumas seleções que era uma página só. Era a seleção toda em uma página só dividida. Isso, né? Eu lembro. As seleções principais eram 2 páginas e algumas eram só... Eu meia vou ver página. se eu consigo... É que não tá aqui comigo. Mas eu tenho todos os álbuns ali em casa ali guardado direitinho. Tá na casa da minha mãe, né? Eu vou juntando as tralhas por lá. Elas se virem. Tralhas não, relíquias. Relíquias, né? Eu tenho alguns álbuns. Agora esse aqui vai ser pesado, né? Mas tô aí. Ô, Panini, se quiser patrocinar. Exato, se quiser mandar um pra gente aí, a gente aceita. Né? Um pra cada. Aceita isso, claro. Não é... Senão vai ter briga aqui dentro. Né? Aí você vai ver o que é elenco rachado. Pra gente finalizar... Tá chegando aqui em 1 hora de programa, eu quero passar rapidamente com vocês sobre o Brasileirão, só porque a gente tá na 6ª rodada e tivemos o 6º técnico demitido, foi justamente Adenor Leonardo Bach, o Tite, que não sei se volta a trabalhar, né? O Tite parece não conseguiu fazer aquela passagem de bastão pro filho dele, como ele acho que imaginou que poderia fazer em algum momento, mas um mês... desde a demissão do Sampaoli, e aí foram 6 treinadores demitidos nesse período. 2 treinadores depois de resultados no Campeonato Brasileiro, né? 2 treinadores demitidos depois de resultados ruins em campeonatos estaduais, e 2 demitidos por, sei lá, né? O Crespo e o Felipe Luiz é por sei lá, define, por sei lá, define. Né? E a gente tem essa aí, então... mudou o calendário, mas segue essa máquina de moer. Eu até comentei, eu lembro que no nosso pré do Brasileirão, eu comentei, talvez essa temporada as diretorias tenham mais paciência, porque, né, mistura, encavala o estadual com o Brasileirão, para você entender como é que tá o trabalho ali, talvez seja necessário dar um pouquinho mais de tempo. Deu? O Pedro Acho Lourenço, lá, o dono da SAF do Cruzeiro, falou que não ia mandar o Tite embora com 30 dias,
E não fazia sentido. Qual foi Tá a aí frase? Que ele respeitava o ser humano? respeito ao ser humano. E a prova tá aí, né? Tinha muita pressão em cima do Tite, a prova tá aí. O título do Campeonato Mineiro. Semana seguinte, rua. Não demorou uma semana. São, assim, essa é uma temporada muito atípica. A demissão do Felipe Luiz e do Crespo são muito curiosas, né? O Felipe Luiz depois de um 8-0. O Crespo, depois de uma semana e meia de folga, nas vésperas de um jogo, dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro. A do Crespo é inacreditável. Não venceu no final de semana. É inacreditável. O Roger Machado vai herdar um trabalho que é o sonho de qualquer técnico, né? Você chega e já tá no topo. Já falei que é péssimo. Eu falei que é horroroso ele isso. Ele pode ser demitido em um mês, Ele independente dele estar embaixo Pois ou em cima. Só né? tem como cair. Mas se ele estivesse embaixo também não fazia diferença. Mas se estivesse embaixo, né? você Não fala assim, fazia bom, se o diferença. cara travar ali, fechadinho, se ele montar aquela retranquinha, quando o seu time tá lá embaixo, você fala assim, cara, montou aquela retranquinha, empatou, ganhou de 1-0, tá ótimo. O que vier aqui tá bom. Agora, quando tá lá em cima, e aí fica aquela memória, tá vendo? O cara pegou o time na liderança, o Crespo deixou na liderança. E ele, por mais que a liderança não fosse sustentável com o Crespo, e aliás, um dos motivos da demissão, segundo o que dizem, é justamente o Crespo alertar para isso. O São Paulo não está pronto para ganhar, e o São Paulo não está pronto para ganhar, né? Porque está falando de competir. Se fosse em outra época... Não, se fosse em outra época com o Olha, cuidado, hein? Ó, cuidado, hein? Não. O São Paulo não está pronto para vencer. Não, o São Paulo não está pronto para E eu vencer. também acho que não. É que dirigente de time grande também não aceita que o treinador diga a realidade. O time, um dos 12 grandes lá, sempre vai... Começamos com o objetivo de ganhar o campeonato, sendo que... Mas esse presidente maioria podia tá ainda longe. jogar e falou assim, cara, é o que eu peguei, né? Ó, tá aí, o Casares entregou isso pra mim, é esse o que eu tenho que presidente fazer. ainda pode falar isso. Ele tem uma desculpa pronta. Vamos lá, até lá no Stable, no Corinthians, ele podia falar, cara, eu tô tentando Olha o que eu herdei. Eu só acho que consertar o problema. tem dirigente que joga roleta russa, porque pega o caso do Crespo, né? O Roger Machado pode dar certo, mas ele não tem o mesmo estilo de jogo. Você Sim. pega o momento em que o São Paulo tá coletivamente estruturado, gosta ou não do trabalho do Crespo, esse é o momento que o Crespo conseguiu encaixar os jogadores, tirando o melhor que ele tem desse elenco. Será que o Roger Machado vai conseguir? Né? Independente da capacidade do Roger Machado, tá? Ele vai chegar nesse contexto e vai conseguir manter Pra já ele não isso mudou nada funcionando, e né? continuou igual. A mesma Isso. a mesma coisa no Flamengo. O Flamengo é mais fácil porque o Flamengo tem o melhor elenco. Uhum. Então, basicamente, qualquer pessoa que chegue ali vai ganhar mais do que vai perder, né? Sim. E vai disputar o título. Praticamente qualquer técnico chegar ali vai disputar pelo menos no top 4. Não tem como, com esse elenco do Flamengo, Não, você tem não que ser errar G4. demais. Tem que fazer muita besteira. Mas você pega um estilo de posse de bola, né, do Felipe Luiz, para um estilo de verticalidade e contra-ataque do Leonardo A Jardim. única coisa em comum é a segurança defensiva, mas De depois, maneiras bem diferentes quando também. tirou a bola, aí o que eu faço? Um vai tentar ser vertical e o outro gostava de... E vê-se nos números, né? O Flamengo agora já não tem mais a bola, né? O Flamengo não tem mais a bola, ganha jogos... Teve o jogo com a menor mas posse sempre de com bola em menos anos. posse de bola, sempre com menos... Isso, o Leonardo Jardim já conseguiu destruir a posse de bola do Flamengo em pouquíssimo tempo, o que não necessariamente é ruim, porque Não, tudo bem. tem muita gente que criticava o Felipe Luiz justamente por dominar aquele domínio sem objetividade, né? Então, o Leonardo Jardim, objetividade total, tá? Os times dele são muito objetivos, mas ele não quer ficar com a bola. Ele não quer ficar com a bola. Ele é amigo do Renato Gaúcho. Nesse estilo, ele quer levar no fim da noite né? Ele quer levar a mulher no fim da noite. Ele não quer bater papo, né? Agora tem um detalhe, né? Acho que tem mais gente que tá perigando cair. Não cair, o torcedor do Inter olhou pra mim e ficou bravo. Não tô falando em rebaixamento por mais que tenha assim perigo, mas treinador... Pesolano não acho que suporta mais um ou dois... Não tem como, eu acho que é insustentável. Imagina o Anselmo, então. Dorival numa guerra
Anselmi. O Anselmi eu acho que só não foi mandado embora ainda porque o Botafogo não tem como pagar pra mandar embora. Exato. O Botafogo já Tem que atrasou o vender, salário, tem que mais vender, um transfer ban. esperar abrir o mercado para vender alguém pro Nottingham Forest e aí sim demite porque já tem transfer ban, já, né, correndo aí para não sofrer um novo transfer ban, atraso de salário, começa a ter problema, vai vender todo mundo, vai ser o Botafogo volta. Tem que virar SAF, né? Lembra isso aí? Tem que virar SAF. O Botafogo vai ter que virar SAF. Isso é. Minha maior dúvida agora é o que vai acontecer com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, vamos lá, a gente achava que o Cruzeiro ia ser terceira força junto ali com o Fluminense, né? O Fluminense tá bem. O São Não Paulo temos ainda o técnico do O Cruzeiro. São Paulo surpreende, mas o Cruzeiro surpreende pela negativa, né? Se o São Paulo surpreende pela positiva ali com a liderança, o Cruzeiro não acho que vai ter, não tem como ficar ali na zona de rebaixamento, não é time para isso. Mas será que vai ter força para voltar a brigar lá em cima, né? Não sei, tô bastante curioso para ver como é que vai ser. O Cruzeiro tentou o Felipe Luiz e já ouviu que não vai rolar, né? O São Paulo tinha tentado também o Felipe Luiz. Falam em Arthur Jorge. Arthur Jorge, eu acompanho o trabalho do Arthur Jorge há um certo tempo. Eu acho que o Arthur Jorge é um treinador que ele tem muito fator surpresa, que deu certo ali no Botafogo. Ninguém conhecia ele, mas ele não tem. O leque dele é muito curto, ele é um treinador bastante limitado. Eu não acho que vai fazer um trabalho bom. O estilo de jogo dele é aquele lá, e fora isso é bolinha na área. Bolinha na área, lança a bolinha na área, lança a bolinha. Então, várias e várias vezes você via o time ficar travado. Eu acho o Arthur Jorge um treinador fraco, que tá com uma grife, porque ganhou com o Botafogo, mas ganhou chegando no meio ali, pegando um time que era muito forte. Aquela equipe do Botafogo. Então, vamos ver o que vai ser no futuro. Tinha que dar uma passada no Brasileirão. No final dessa semana, na quinta-feira, teremos o sorteio da Copa Libertadores. Sorteio dos grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Claro que teremos o Gol nas Américas com o Dudu Monsanto. Na sexta-feira, a gente vai fazer um programa especial aqui, passando os grupos. Então, eu convido todos vocês a se inscreverem no canal. Massa, aquele abraço. Um abraço. Vamos acompanhar a seleção brasileira aqui e aguentar o Ney. Pô, qual que é as redes sociais pro pessoal te xingar lá pessoalmente? @Rodrigo Debrum. Rodrigo Debrum, massa. Massa Rafa Bellatini. Vai lá e pode xingar. Eu já tomei xingo ontem que eu falei que... Não sei por que a surpresa da não convocação do Neymar. A surpresa é a gente tá discutindo a não convocação. A surpresa pra mim é essa. O cara, mas se levou esse, levou aquele. Tá, mas... 2 erros não fazem um acerto. Convocou o cara errado, ele não era pra estar também, tá? Então... Vamos discutir a convocação de alguns, não a não convocação do Neymar. Passa lá, no @Rafa Bellatini, pra gente ter uma discussão em alto nível, como todas as redes sociais fazem, tá? Pessoal, a gente volta na semana que vem, mas se ligue aqui na programação do canal do Gol. Como eu disse, sexta-feira teremos um programa especialíssimo passando a limpo os grupos da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Tem lá o Resenha Tática com o Carlos também, que tá espetacular. E a gente volta com o Na Cara do Gol na semana que vem. Valeu, aquele abraço.